Olá você, tudo bem? Os estômatos representam uma estrutura muito importante localizado nas folhas das células vegetais. E a sua importância está no fato de promover a transpiração estomática, ou a eliminação de água para o meio ambiente no estado de vapor. Esse fenômeno é fundamental para o transporte da seiva bruta nas plantas. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, estudo dos estômatos, fisiologia vegetal, especialmente para você. Vamos lá? Bioaula de Fisiologia Vegetal, assunto transpiração vegetal. Vamos conversar com você hoje a respeito dos estômatos. Se inscreva, ative as notificações. Mas vamos lá, estudo da transpiração das plantas. A transpiração das plantas, entre os vários mecanismos de transpiração que nós observamos nos vegetais, nós temos uma estrutura muito importante chamada de estômato. O estômato é uma estrutura foliar epidérmica, ou seja, localizada na epiderme da folha, tanto na face superior quanto na face inferior ou em ambas ao mesmo tempo, ok? E é responsável pela transpiração, onde essa transpiração ocorre através da eliminação de água na forma de vapor. Os estômatos também são responsáveis pelas trocas gasosas, principalmente a assimilação de CO2, que é a fonte de carbono no processo fotossintético dos vegetais. Mas quais são os tipos de transpiração que nós observamos naturalmente em uma planta? Vamos lá. Vamos começar pela transpiração cuticular, que tem a ver com a cutícula da folha, ocorre consequentemente na superfície foliar. Não há controle por parte da planta sobre esse mecanismo de transpiração e corresponde a apenas 10% da transpiração vegetal, que nesse caso é uma transpiração lenta, pouco intensa e involuntária. Independe do controle vegetal. 10% da água transpirada pela planta é transpirada então através da cutícula. A transpiração estomática, que é a transpiração mais importante, ocorre através dessas estruturas denominadas de estômatos, que nesta aula vamos analisar em detalhe. O controle dessa transpiração ocorre por parte da planta, controle voluntário. 90% da transpiração vegetal ocorre através dos estômatos e é importantíssimo na subida da seiva bruta. Recomendo você assistir a aula sobre condução de seiva bruta, onde nós nos referimos em detalhes à teoria de Dickson. Dickson é exatamente o cara que afirma que o que garante a subida da água das partes inferiores, raiz e caule, para as partes mais altas da planta, copa, onde estão as folhas, é a transpiração estomática. Por quê, professor? A planta vai pegar aí, através de seus estômatos, vai jogar 90% da água no meio ambiente. Isso faz com que aumente a tonicidade foliar, ok? As células das folhas tornam-se extremamente hipertônicas, gerando fortíssimo poder osmótico, força de sucção. E você sabe que a água se movimenta do meio de menor concentração em soluto para o meio de maior concentração em soluto. Resumindo, hipertonizando as células das folhas, o que vai acontecer? A água então será pressionada a subir das partes inferiores do vegetal até as folhas devido ao poder osmótico gerado por essa alta tonicidade foliar. Beleza? É uma transpiração rápida, intensa e voluntária. E qual a importância da transpiração? Como falamos, transporte da seiva bruta, redução da temperatura foliar, a planta está o tempo todo exposta ao sol. Vamos imaginar um ambiente extremamente quente, onde você tem várias árvores expostas ao sol. Nesse ambiente, meio-dia, um calor imenso.
E aí, essa transpiração vai favorecer um certo resfriamento nessas folhas, que são laminares e ficam o tempo todo expostas ao sol, que muitas vezes é um sol escaldante. E aí, havendo essa redução da temperatura, vai evitar que haja desnaturação enzimática no maquinário metabólico do vegetal, atrapalhando, entre outras funções, o processo fotossintético, o que é algo extremamente grave para o vegetal. Beleza? Mas vamos analisar então o que tem de tão interessante nessa estrutura da epiderme da folha que nós chamamos de estômato. Vamos lá. O estômato é constituído por duas células básicas. Olha aqui, ó. Aqui está uma e aqui está outra. Essas células são chamadas de células guarda. Em conjunto formam o que nós chamamos de estômato. Entre essas duas células existe uma abertura que é chamada de ostíolo. Perceba que o ostíolo aqui nesse caso está aberto e o ostíolo aqui está fechado. E o fechamento e a abertura do ostíolo está relacionado com a entrada ou a saída de água, ou seja, a célula murchar ou a célula entrar em estado de turgescência. E vamos ver como isso funciona, como isso acontece. E aí, quando essas células estão cheias de água, ou seja, quando elas estão túrgidas, o estômato se mantém aberto. E isso favorece a transpiração, favorece a eliminação de água para o meio ambiente no estado de vapor. Certo? Se a célula está murcha, consequentemente o estômato ele ficará o quê? Fechado. O ostíolo irá fechar. Consequentemente se reduz ou neutraliza a transpiração estomática. Ok? Essas células que você está vendo aqui em volta, entendido, são células epidérmicas. Agora eu chamo a sua atenção para uma questão fundamental. Se essas células são epidérmicas, elas constituem a epiderme, exatamente. E é na epiderme que está inserido os estômatos. Sendo que a epiderme de uma folha, ela não contém cloroplastos, como você pode ver. Ok? Não contém cloroplastos. Os cloroplastos estão presentes, como você pode observar, olha eles aqui, nas células guarda, que constituem o estômato. Beleza? Então essa é a estrutura básica desse elemento fundamental que regula a transpiração voluntária do vegetal, que é o estômato. Células guarda, ok, que comprime e se elastece, abrindo uma cavidade central denominada de ostíolo, por onde ocorre o processo de transpiração. Agora a pergunta importante é, professor, como as células guarda perdem ou ganham água? Aí vem uma coisa fundamental. Primeiro, a água sempre se movimenta do meio de menor concentração em soluto para o meio de maior concentração em soluto. Entendido isso? Nunca esqueça disso. Por quê, professor? Porque o negócio da água é diluir. O negócio da água é diluir. Vamos ver como funciona? Isso está intimamente relacionada com a movimentação do potássio, o K+, o íon K+, o cátion potássio e a água. Aqui eu tenho meio extracelular das células da epiderme, por exemplo, e aqui eu tenho as células guarda, né? A de um lado e a do outro, que formam o estômato. Então, presta atenção, se a água sempre se movimenta do meio menos concentrado para mais concentrado, concorda comigo que se houver transporte ativo de potássio para o interior das células guarda, esse potássio é bombeado através de proteínas de transporte que existem na membrana dessas células, que irão bombear o potássio para o seu interior, fazendo com que as células guardas fiquem hipertônicas. Ora, se as células guardas estão hipertônicas porque estão cheias de potássio, o que a água faz? Aonde o sal vai, a água vai atrás, mas aonde o sal vai, a água vai atrás. O sal entrou, o potássio entrou, hipertonizou o estômago, então a água vai invadir as células guarda, que irão para o estado de turgescência, irão aumentar os seus volumes, ficando cheias de água, ficando túrgidas. E aí, consequentemente, isso leva à abertura do estômago, facilitando o processo de
transpiração. Da mesma forma, para fechar o estômago, o que faz? É só bombear o potássio de volta para o meio extracelular. O meio extracelular epidérmico em volta das células guarda ficando hipertônico, o que a água faz? Para onde o sal vai? A água vai atrás. Então, se o potássio saiu, a água também vai sair. E aí, consequentemente, as células guarda irão murchar. Quando as células guarda murcham, ocorre consequentemente o fechamento do estômago. Viu como é simples o processo de funcionamento? Então tudo está relacionado com o potássio. Arrastou potássio, a água vem junto, o estômago, as células guarda ficam túrgidas, abre então o ostíolo, transpira. Jogou o potássio fora, a água também sai, as células estomáticas, as células guardas ficam murcham, consequentemente o estômago vai fechar. Show de bola? E quais são os fatores que influenciam na abertura e fechamento dos estômagos? A luz, principalmente o comprimento de onda azul, muito favorece a abertura dos estômagos e pouco favorece o fechamento dos estômagos. O CO2, claro, porque os estômagos também participam do processo de troca gasosa, é ele quem responde também pela captação do CO2 para o mesófilo, né? Os tecidos medianos da folha, para ocorrer o processo de fotossíntese no parênquima palissádico. Então, CO2 muito irá provocar o fechamento dos estômagos e pouco irá provocar a abertura, para que aumente a capacidade do estômago de captar esse CO2. E água, claro que sim. Muita, né? Água vai provocar a abertura dos estômagos, porque as células vão entrar em turgescência. Pouca água, fechamento dos estômagos, porque as células vão murchar. Então, esses são os fatores básicos que regulam esse processo aí de abertura ou fechamento dos estômagos. Professor, o que é gutação ou sudação? É quando eu tenho a perda de água pelo vegetal na forma líquida, através de estruturas denominadas de hidatódios. Já ouviu falar no orvalho da manhã? O orvalho da manhã nada mais é do que isso aqui. É a eliminação da água no estado líquido, tá vendo? Formando essas bolinhas. Nessas bordas aqui da folha existem orifícios específicos que são os hidatódios. O que esses hidatódios fazem? Eliminam a água no estado líquido. Claro que essa situação ela ocorre quando se está no inverno muito rigoroso, está chovendo muito, a planta está absorvendo água demais, então ela se livra bastante dessa água através do processo de gutação, também chamado de sudação. Para encerrar, eu quero chamar sua atenção para plantas xerófitas, que são as plantas do deserto. São plantas xerófitas, professor, são plantas que têm adaptações muito específicas para ambientes extremamente quentes. E o deserto é um exemplo clássico disso. Essas plantas têm uma característica interessante, que são as plantas chamadas de CAN, metabolismo ácido crasulácea, é o que se denomina CAN. Essas plantas elas têm uma característica interessante, elas fecham os estômagos durante o dia e abrem durante a noite. E aí tem uma questão interessante. Por quê? Abrir o estômago durante o dia é importante para favorecer a captação do CO2 para que se realize a fotossíntese. E a fotossíntese, para ocorrer, ela ocorre durante o dia, onde há presença de luz, mas se elas fecham os estômagos durante o dia, aí temos um problema em relação à captação do CO2. Mas aí, veja só, à noite o que elas vão fazer? Abrem os seus estômagos. E aí, abrindo os estômagos, ela vai conseguir captar o CO2. E como ela guarda esse CO2? Converte ele em ácido málico, armazenando nos seus vacúolos. Durante o dia, fecha o estômago, pega o ácido málico, que a nível de cloroplasto é convertido a ácido pirúvico e CO2. E aí, esse CO2 será a matéria-prima que irá fornecer o carbono para a produção dos açúcares dessa planta. Não é legal? Metabolismo ácido crasulácea é o nome desse fenômeno que ocorre nesses vegetais ou plantas denominadas de CAN. Beleza?
Essas eram as informações cruciais que eu tinha que lhe dar a respeito dos estômatos. Não esqueça também de assistir a aula sobre condução de seiva bruta, condução de seiva elaborada. E aprendeu? Inscreva-se no canal, ative suas notificações. Até a próxima aula. Tchau!